Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. É uma escolha absurda que, a meu ver, viola a dignidade da mulher, sem mencionar que num país como o Brasil, o fato de você criminalizar impede que as mulheres pobres utilizem o serviço público. Pode pregar para que não se faça. Agora, criminalizar a posição do outro é uma forma autoritária e intolerante de viver a vida. Nós precisamos derrotar isso. A palavra autoritária e intolerante. Defender a vida do bebê que não tem nada a ver com o que aconteceu, isso daí é coisa de autoritário. Sério mesmo, deixa eu botar aqui um padre Paulo Ricardo. O tema de hoje é a respeito da de ADPF que está sendo debatida no Supremo Tribunal Federal a respeito... Isso aqui é assunto sério, porra, isso aqui é assunto de verdade, essas merda. Da descriminalização do aborto. Infelizmente, nós aqui temos que compreender o que é que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Trata-se de um golpe. Deixa eu explicar para você. Só existe democracia se o povo, o cidadão, tiver algum poder de influência direto nos poderes constituídos. Não somente isso. Só existe democracia se esses poderes constituídos não tiverem o poder absoluto. Ou seja, se houver alguém que ponha em xeque, que haja contrapesos, não é? E quem precisa fazer isso? Então o padre já toca no cerne da questão que eu falo aqui. Seria o executivo, né? Agora, tem poder executivo nesse país fajuto? A presidência foi vendida para o sistema financeiro? Não tem. Que esses poderes não sejam poderes que impõem a sua vontade, né, ditatorialmente. O que acontece é o seguinte, é que nós estamos vendo um movimento jurídico, não somente entre juízes, não, nas faculdades de direito, e um movimento jurídico que está sendo implantado no mundo inteiro. R$2. Xande, esse governo tá um nojo. Deus esteja conosco. Só Deus, irmão. Só Deus vai salvar, não tem mais nada não. Acabou. O máximo que a gente conseguiria fazer com um presidente nacionalista é retardar o processo. Deus me mandou R$5. Ninguém é salvador da pátria. Hoje eu. Porque mesmo que um presidente nacionalista assumisse o país e tivesse o poder do povo em mãos para poder mexer no que ele quisesse, ainda assim seria complicado. Seria um processo que levaria anos para ser modificado. De direito, onde nós temos um povo que é governado por leis e não pela vontade de pequenos tiranos ou grandes. Só que o problema é que isso daí já tá acontecendo há muito tempo, padre. Isso não é de agora, não. Agora a situação só tá muito pior. Agora a situação, ela só tá começando a se mostrar realmente como ela sempre foi. Qual que era sempre a pretensão dela ser. Grandes tiranos, de déspotas. Hoje o negócio só tá totalmente desenfreado e numa proporção muito maior. A situação nunca teve tão ruim. Arruma essa porra de tela. Caralho, a porra. Calado, Juan! Absorve a aula! A partir do seu próprio alvitre, dizem o que é certo, o que é errado, o que é legal e o que é ilegal. O Estado de Direito consiste nisso. Nós tivemos uma Assembleia Constituinte, essa Assembleia nos deu uma Constituição, e essa Constituição é aquilo que garante, não é, Marco 26, as nossas liberdades democráticas. A partir disso, então existe uma divisão de poderes. Desculpa eu estar dando aula de coisas óbvias, mas nós precisamos entender. Quando nós elegemos um presidente da República, nós não estamos elegendo um ditador que tem todos os seus poderes, e ele faz o que ele quiser. Não. O presidente da República terá o seu poder limitado pelos outros poderes. E se ele não agir bem, existe o impeachment, o impedimento previsto para isso. É isso mesmo. E se ele fizer coisas que os outros poderes veem que são decisões problemáticas, o legislativo pode deter o presidente da República. O judiciário pode deter. Mas a pergunta é a seguinte, e é isso que nós estamos vivendo no nosso país, quem vai segurar o Supremo Tribunal Federal? Eu não sei se você se recorda, eu vou recordar a você esse pequenino trecho de uma declaração do ministro Fux, em que ele, pasmem, o ministro Supremo, ali, em público, diante da atual presidente do Supremo, ele diz, com cara de pau, que uma vez investidos no cargo, nós, ministros do Supremo, não devemos satisfação a mais ninguém. Como assim, ministro? A mais ninguém. Você não acredita? O padre está exagerando? Ouça o próprio ministro. Assista o trecho desse vídeo. E como nós não somos eleitos, nós temos talvez um grau de independência maior, porque não devemos satisfação depois da investidura absolutamente mais ninguém. Depois da investidura absolutamente mais ninguém. Pronto. Tá bom pra vocês? Você viu? É isso que ele diz. Mas não somente. Ele diz que os ministros do Supremo devem trazer para si questões que
não serão nunca aprovadas no Legislativo. João Senta. Veja só, nesse outro trecho que você vai assistir agora, ele diz com toda clareza que questões como o aborto, o casamento gay, são questões polêmicas. E o Legislativo não está disposto a pagar o preço social. Ora, ministro, sabe o que quer dizer o preço social? Quer dizer o seguinte, nós estamos numa democracia. E quem decide isto deveria ser o povo, mas parece que não é isso que o ministro Fux pensa. Vamos assistir. Essas questões todas deveriam realmente, como você afirmou, deveriam ser resolvidas pelo Parlamento. Mas acontece uma questão muito singular. O Parlamento não quer pagar o preço social de decidir sobre o aborto, sobre a união afetiva ou sobre outras questões. Isso porque Bolsonaro e Lula é tudo igual. Toma aborto, revogação das armas, mais imposto e burocracia, recorde de pedido de RJ, queda de arrecadação, aumento do gasto do Estado, receba, faz o L. Ô Paulão, você só tá se esquecendo que antes do Lula assumir a presidência de novo, tudo isso daí já existia, viu, irmão? Tem que parar de ser gado, irmão. Tem que, expandir os horizontes aí, ô Paulão. Começar a pensar como gente decente, irmão, tá? Bolsonaro e Lula são as mesmas pessoas. Defendem exatamente o mesmo modelo econômico. O problema não é Bolsonaro ou Lula. Você tá nessa ainda. Você ainda tá na esquerda e na direita. Você tá defendendo Zezinho ou o Máriozinho. Que nos falta capacidade institucional. Então, como eles não querem pagar o preço social, e como nós não somos eleitos, nós temos talvez um... E o Ciro é a mesma coisa também. Não posso falar que é a mesma coisa porque o projeto que o cara defende não tem absolutamente nada a ver com o projeto que esses caras defendem. Ou melhor, um não projeto que eles defendem, né? Bolsonaro e Lula defendem o mesmo modelo econômico. O Ciro Gomes tem uma proposta de alternação de modelo econômico. Ué, a mesma coisa que eu faria se caso eu fosse me candidatar. Seria mudar o modelo econômico. Eu não viria para as pessoas fazendo discurso pronto. Eu viria falar para as pessoas sobre o modelo. A ideia é mudar o modelo econômico. Isso que precisa ser modificado. Simples assim. E eu não sei qual que é a graça que vocês estão achando. Porque isso daí é a realidade. É a verdade. Não sei onde que tá a graça, não. Grau de independência maior, porque não devemos satisfação. Sinceramente, eu não sei onde tá. Eu fico até meio constrangido de ver gente dando risada disso. Depois da investidura, absolutamente mais ninguém. Vejam só. O ministro acaba de dizer como é que os ministros do Supremo se compreendem. E eles estão dispostos a fazer um circo. Tava demorando para falar do ditador Ciro. Ditador depende, né? Você sabe o que significa ditador? Eu nem sei se você sabe o que significa ditador, né? Mas enfim. Tem apenas uma pessoa que tá batendo de frente com o sistema e tá falando. Tá falando aquilo que precisa ser dito. E tem projeto. Ponto. E esse cara é o Ciro Gomes. Então, assim, eu acho que é meu dever de analisar isso daí com a maior seriedade possível, entender que a melhor escolha é realmente votar numa pessoa que tem um projeto digno. Se vai ser concretizado o projeto ou não, se será realizado ou não, isso daí é outra discussão. A pessoa só vale pelo que ela faz, mas pra gente poder colocar isso à prova, a gente tem que dar permissão para que ela governe. De debate. Uma palhaçada. Uma conversa para boi dormir, onde o país inteiro vai até o Supremo Tribunal, argumenta, né, e mostra claramente que o povo brasileiro é contrário à descriminalização do aborto, mas tudo parece um jogo de cartas marcadas. Por quê? Porque os ministros do Supremo estão dispostos a fazer uma revolução. Eu não estou dizendo aqui uma coisa que saiu da minha boca. Isto, quando foi empossado, o ministro Barroso disse numa entrevista para o jornal O Globo. Eu gostaria que você agora lesse pessoalmente as declarações do ministro Barroso no jornal O Globo. Ele diz com toda clareza que é necessário fazer uma revolução no Supremo. Por quê? Porque o Supremo deve garantir que minorias tenham seus direitos respeitados, e ele cita claramente como exemplo o caso da aprovação do aborto nos Estados Unidos. Vejam só, o caso da aprovação do aborto nos Estados Unidos, segundo ele, seria uma das coisas que precisam fazer parte desta revolução no Supremo Tribunal Federal. Leia você mesmo a declaração do ministro Barroso. Bom, aqui é aquela famosa história, né? São várias historinhas contadas, várias conversas a respeito de tudo aquilo que a sociedade sente repugnância, e no final termina com o quê? Revolução. Sempre é a revolução. É a revolução para quê? Regulamentar e deixar oficial uma barbaridade. Mas não, é com isso aí que eles estão preocupados, com essa revolução aí, ó. Agora eu gostaria de lembrar a você quem é o ministro Barroso. O ministro Barroso,
enquanto não era ministro do Supremo, ele era advogado. E como advogado, ele mesmo... E a palavra revolução, dentro desse contexto aí, vocês já sabem que dificilmente vai significar algo bom, né? Apresentou ao Supremo Tribunal pedidos para a legalização do aborto. Ele já disse a que veio. Ele trabalhava para ONGs que eram favoráveis à descriminalização do aborto. Portanto, nós não estamos falando aqui de uma pessoa imparcial. Não, com toda a parcialidade do mundo. Portanto, o ministro já disse, já declarou publicamente que ele está decidido. Em entrevista pública, ele já disse que é inaceitável que no Brasil o aborto seja criminalizado. E ele acha que isso é uma questão de intolerância. Vejam só qual é a posição do ministro Barroso. Criminalizar a mulher que não quis, não pôde, muitas vezes. Partido político biblical. Primeiro que precisa de muito dinheiro para fazer isso. E eu não sei se valeria a pena, porque no final teria traição também. Isso é muito complicado. Ter o filho é uma escolha absurda que, a meu ver, viola a dignidade da mulher, sem mencionar que num país como o Brasil, o fato de você criminalizar impede que as mulheres pobres utilizem o serviço público. Pode pregar para que não se faça. Agora, criminalizar a posição do outro é uma forma autoritária e intolerante de viver a vida. Nós precisamos derrotar isso. A palavra autoritária e intolerante. Defender a vida do bebê que não tem nada a ver com o que aconteceu, isso daí é coisa de autoritário. Agora, de onde vem tudo isso? De onde vêm todas essas posições absurdas? Como é que nós podemos explicar, filosoficamente, enquanto filosofia do direito, o que está acontecendo no nosso país e no mundo? O que está acontecendo, meus queridos, é a destruição da democracia. Vamos lá. Como é que se compreende o direito no nosso país? Ora, as faculdades de direito, antigamente, elas compreendiam que existe um ser e um não ser. O ser humano, por exemplo, ele tem dignidade. E tirar a vida do ser humano inocente, isso é algo objetivamente imoral. Isso aqui se chamava direito natural. Ou seja, o direito à vida era uma realidade que qualquer faculdade de direito admitia isso. Não era concedido pelo Estado. Não era concedido nem mesmo pela autoridade constituinte. Ou seja, não é um grupo de iluminados em Brasília que irão votar se eu tenho ou não tenho direito à vida. O direito à vida é uma realidade inquestionável. Portanto, tirar a vida do inocente é algo claramente imoral. Não é que nós estamos dizendo assim, o direito à vida é só para alguns. Não. Vejam o princípio. Tirar a vida do inocente é sempre e em qualquer situação. Não é por nada não, mas instituição por instituição a católica tem bastante escândalo, não? Tá, mas o que isso tem a ver com o que a gente tá falando aqui hoje, Gernalvo? O que isso tem a ver com o que o padre tá falando aqui? É sério isso mesmo? É até aí que vai o seu QI, irmão? Algo profundamente imoral. Outra coisa é nós dizer... É aí que você coloca a régua? Porque ele tá falando da instituição STF. E daí? Ele tá falando alguma mentira? Temos que, por justa e proporcionada, legítima defesa, eu termino tirando a vida do injusto agressor. Vejam, uma coisa é a vida do inocente, outra coisa é a vida do injusto agressor. Molecada burra, velho. Uma pessoa está me agredindo. É simplesmente impossível discutir qualquer coisa séria com a nova geração. Essa molecada aí na faixa etária até os 20 e poucos anos, são muito burros. Vocês tiveram uma formação de merda. Vocês não sabem diferenciar a letra A da B. Está entrando na minha casa, querendo tirar a minha vida, eu tenho o direito, né, de uma legítima e proporcionada defesa. Ótimo, isso todos reconhecem, isso está no ser das coisas. Não é nenhum rei, não é nenhum papa, nenhum concílio ecumênico, nenhuma assembleia constituinte. Todo mundo sabe que toda instituição nesse mundo é corrompida. Pouquíssimas são as instituições que realmente são puras, por natureza puras e se mantêm puras. O mundo é caído e vocês não perceberam isso ainda? Agora, vocês pegam isso, ou seja, a corrupção que o mundo é, colocam isso na conta de pessoas que querem acertar e falam a verdade pra melhorar e querem colocar nas costas delas isso daí. Muito menos nenhum ministro do Supremo que vai me dar o direito à vida. Vejam, tirar a vida do inocente é sempre imoral e isso está no ser das coisas. Isso era o que se reconhecia nas faculdades. Mas aí, com o passar do tempo, as faculdades ficaram mais evoluídas e modernas e então, não vamos mais entrar nesta questão de discutir se existe no ser das coisas um certo ou errado. Vamos simplificar. A gente vota, não é? E uma vez que se vota, no legislativo, são feitas as leis e aquilo que o corpo legislativo disser que é certo, é certo. O que disser que é errado, é errado. E é isso, já o primeiro passo revolucionário que nós chamamos de
positivismo jurídico. Ou seja, não existe nenhum certo ou errado no ser das coisas. Todo direito é direito positum, é direito colocado. Não é? Você reúne, né, uma Assembleia Constitucional e eles então decidem o que é certo ou errado. Você coloca lá no Congresso e eles decidem o que é certo e o que é errado. Até aí, as coisas já eram terríveis. Mas pelo menos, nós tínhamos uma certa garantia de que nós éramos governados por leis. Ou seja, existe uma lei objetiva. E essa lei E a lei objetiva vai valer, sempre. Que já não é mais o caso agora, pelo jeito, né? objetiva, não é? Que foi votada, justa ou injusta, não vamos aqui colocar a questão, porque é o direito positivo. Então, a lei está lá, a lei tem um significado, e essa é a lei que irá governar os cidadãos. Pois bem, esta posição aqui, que diz que o legislativo pode votar se nós temos ou não direito à vida, pode não reconhecer se nós temos direito à vida, esta posição, ela já é terrível, ela já é absurda. Mas isto já se tornou uma posição conservadora nas nossas faculdades de direito. Ou seja, o caos é ainda mais profundo, a coisa é pior. O positivismo jurídico já é para os juristas conservadores. Agora, nós estamos numa outra época. Agora nós estamos na época de um certo neoconservadorismo. Eu sou a favor de aborto em caso de estupro. Poly Black, eu sou a favor da gente corrigir o problema do estupro no país. Eu sou a favor da gente acabar com a criminalidade. Eu sou a favor da gente ter realmente segurança. Eu sou a favor da gente ter realmente um processo de educação nas escolas realmente efetivo, que forme cidadãos. Eu sou a favor da gente ter uma política nacional que volte para tirar tudo aquilo de bom que o ser humano tem, fazer com que venha à tona tudo aquilo que você tem de bom e fazer com que adormeça aquilo que você tem de péssimo. E assim, pouco a pouco, a gente vai corrigindo esses tipos de problemas, entende? Porque até no caso do estupro, a vida que é gerada dentro da mulher não tem absolutamente nada a ver com as decisões das pessoas, certo? Então, isso é uma questão muito séria. Essa visão de, eu sou a favor em caso de estupro, ela é muito tacanha, ela é muito superficial. Ou outras ideias derivadas, porque o caos aqui na matéria é grande. Mas, basicamente, para fazer de uma coisa complicada algo simples para você entender, é o seguinte: não existe mais a lei. Agora, os magistrados, o Supremo Tribunal Federal, ele pode ler a Constituição e ver que ali tem o espírito daquela Constituição. Existem princípios que não estão escritos ali e que, conforme a inspiração da moda, das convicções do próprio ministro ou de quem está puxando os cordõezinhos do ministro marionete, ele pode, agora, a seu bel prazer, dizer que está defendendo direitos de minorias. Então o que acontece é o seguinte: já não é mais a maioria votante. Já não é mais a coisa do princípio democrático. O Brasil inteiro, Bizarro alguém ainda discutir sobre isso, tirar a vida de um inocente. Querem tomar o papel de Deus mesmo. Só ele pode dar a vida e tirar. Pois é, irmão. É por isso que essa discussão ela é complicadíssima, tá? E eu não julgo uma mulher que infelizmente sofreu um estupro e ela quis abortar. Eu não julgo a pessoa. Eu entendo a pessoa ficar desesperada e acabar cometendo isso daí. Só que ela tá cometendo uma atrocidade. Às vezes nem ela se dá conta disso. Isso é uma coisa que vai atormentar ela. Evidentemente, o Brasil, em massa, numa esmagadora maioria, é contrário à descriminalização do aborto. Mas os princípios constitucionais, existe ali uma coisa, uma moralidade que só essas pessoas lindas do Supremo Tribunal Federal é que conseguem enxergar. E vocês, plebe ignara, pobres brasileirinhos, não foram tão iluminados como estes senhores do Supremo, que são tão supremos, que eles agora é que vão dizer o que é a lei. Eis aí. Eis aí porque isso é um golpe na democracia. Eis aí porque toda essa discussão da DPF é uma grande farsa e um grande circo, porque o que está no pensamento destes senhores é que eles podem legislar com uma maior tranquilidade do que o próprio legislativo. O legislativo, se ele quiser mudar a Constituição, ele precisa de uma votação especial. Né? Ele precisa, não é assim, junta o Congresso e com maioria simples, não. Se você quer realmente fazer uma emenda constitucional, a coisa passa por um procedimento muito sério e que exige uma maioria de 2/3. Por quê? Porque sabe-se perfeitamente que o Congresso não pode arrogar para si o poder constitucional. E esses senhores do Congresso Nacional, eles foram eleitos por nós. E, em última análise, se eles fizerem uma maluquice, nós, povo brasileiro, podemos, na próxima eleição, dizer: chega, cai fora.
Nós queremos outros. Mas como o senhor ministro Fux nos recorda, uma vez empossados, eles não devem mais satisfação a ninguém. Isso quer dizer o seguinte, eles estão dando gargalhadas para você, povo brasileiro. Eles estão dando gargalhadas. Agora é necessário alguém colocar um freio nesses senhores. Há uma série de freios que nós podemos propor, né? E esses freios precisam realmente ser colocados, precisamos reformar. Sim, a Constituição Federal, colocar limites nos ministros supremos. Mas vamos começar com uma proposta simples, só para começar a coisa. Pode-se fazer impeachment de presidente da República, impeachment de ministro supremo? Então, muito bem. Vamos acrescentar uma cláusula. Para o impeachment do ministro supremo, nós podemos fazer isso se ele fizer uma coisa chamada ativismo judicial, que é o seguinte, arrogar para si o direito de legislar, que na verdade pertence ao legislativo. Se eles têm uma função, que é interpretar a Constituição, uma coisa é interpretar a Constituição, né? Como se interpreta um texto, outra coisa é você ficar adivinhando. Por isso que essa discussão básica de que se você é a favor ou não é muito rasa. Também não acho que seja justo com a criança que irá nascer. Mas quem sou eu para discutir o que uma mulher deve ou não fazer em um caso de estupro? Ô Pedro, você não tem que discutir o que uma mulher deve fazer ou não. O que você tem que discutir é sobre o certo e o errado. Quando a gente fala sobre o certo e o errado, eu tenho que fazer aquilo que é correto para todos, não aquilo que é certo para mim. Percebe? A partir do momento que eu julgo como certo tirar uma própria vida por egoísmo meu, opa, peraí. Eu tô contribuindo para desencadear um processo que torne isso, como estamos hoje, nos tempos de hoje, a ponto de termos que discutir se devemos descriminalizar algo que é terrível ou não. Mesmo com a maior parte da população falando que não aceita isso. Entende? Então, você não é um indivíduo ausente disso daí. Você faz parte desse cenário que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. Estamos vivos, estamos vivendo a vida dia após dia. Você é um ser pensante e capaz de, do seu raciocínio, conseguir defender aquilo que é certo. Na verdade, defender o que é certo se trata de você não defender o que é bom para você. Se trata de defender aquilo que é bom para todos. Isso é defender o certo. Espírito atrás da Constituição, que na verdade nada mais é do que o arbítrio e a ditadura de algumas poucas pessoas que querem tomar o poder, quando o que nós, povo brasileiro, queremos é uma democracia. Então, vejam, é essa a realidade que está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Esta nova visão mandou R$5, né? Bom dia, super. Como se dissesse assim, vamos... eu tenho... E se acontecesse com sua esposa, você iria aceitar a linha de um estuprador em sua família? Iria cuidar do filho? Eu não consigo falar 100% o que eu faria numa situação como essa, né? Parando pra pensar, se fosse comigo, eu não posso aqui ser hipócrita e falar, eu faria isso, ou faria aquilo. Não sei como seria. Bom dia. A meu ver, em caso de estupro, a primeira coisa que deveria ser feita é o Estado intervir num processo como esse e tomar conta tanto da mulher quanto da vida que foi gerada ali. A mulher não precisa ser obrigada a cuidar daquela vida, mas pelo menos permiti-la nascer e colocar essa vida para adoção. Eu, como presidente da República, se acontecesse um caso de estupro como esse, eu tentaria ir por esse lado. Traria toda a assistência médica necessária para a mulher, toda, para ela se sentir extremamente confortável, pelo menos do ponto de vista físico. Ela estaria com o psicológico extremamente abalado, mas pagaria um excelente psicólogo para poder tomar conta do psicológico dela, para ajudá-la num momento como esse, fazer com que a vida nasça e vai para adoção. Certo? Eu acho, isso é um pensamento meu, ninguém é obrigado a concordar, tá? E eu sempre tô disposto a discutir ideias. Se alguém tiver uma ideia melhor do que essa, inclusive, apresente. Pra mim, isso já é infinitamente melhor do que simplesmente ir lá e matar. Entendeu?